Meu nome é Clarice, mas aqui vou me denominar Clarice de Helena. Todos os nomes foram trocados para preservar as pessoas envolvidas, pois o que vou contar não é apenas um relato comum. É o reflexo de uma vida inteira marcada pela maldade, pela inveja e principalmente pela lei do retorno. Sou do interior de Minas Gerais, e essa história começa em meados dos anos 80. Naquela época, nossa família não era bem vista pela vizinhança. As pessoas nos olhavam com desconfiança, cochichavam, evitavam passar em frente à nossa casa. O motivo era simples. Meus avós eram temidos, arrogantes e muito rudes. Minha avó, que aqui vou chamar de Dona Alzira, era uma mulher autoritária, daquelas que acreditam estar sempre certas, e que vivia apontando os erros alheios. Já meu avô, seu Horácio, era um homem de poucas palavras, mas de temperamento explosivo e cruel. Morávamos todos na mesma casa. Eu, minha mãe, que chamarei de Helena, meu irmão Marcelo, meus avós e minha bisavó, Dona Beatriz. Desde muito pequena eu sentia que havia algo de errado naquele lugar. À noite, sons estranhos tomavam conta da casa. Ouvíamos passos pesados, murmúrios indecifráveis, choros de criança, gritos abafados e até o barulho de panelas sendo batidas na cozinha, mesmo quando ninguém estava lá. Parecia que as paredes guardavam segredos que ninguém queria contar. Eu e meu irmão, ainda crianças, ficávamos apavorados. Muitas vezes nos encolhíamos na cama, rezando baixinho para que aquilo parasse. Mas as manifestações pareciam aumentar sempre que o silêncio da madrugada se instalava. Ninguém acreditava em nós, nem mesmo minha mãe, que achava que eram apenas imaginações de crianças assustadas. Só mais tarde, já adulta, entendi que tudo aquilo era consequência das maldades praticadas por minha avó, Dona Alzira. Ela era uma mulher amargurada, cheia de ódio no coração. Tinha inveja dos vizinhos, humilhava os mais pobres e destratava até os parentes. Por isso, muita gente a odiava e, segundo o que ouvi mais tarde, algumas dessas pessoas chegaram a fazer trabalhos espirituais contra ela e contra toda a nossa família. Mas antes mesmo desses castigos espirituais caírem sobre nós, Dona Alzira já vinha acumulando motivos para ser temida. Ela teve coragem de expulsar de casa a própria mãe, minha bisavó, uma senhora já com quase 90 anos. A pobre coitada acabou sendo colocada num quartinho improvisado no fundo do terreno, construído às pressas por meu avô apenas para que a idosa não fosse parar na rua. Lembro-me do olhar triste de Dona Beatriz, sentada na soleira da porta, olhando nada, como se esperasse um perdão que nunca veio. Com o passar dos anos, minha mãe Helena engravidou. O pai do bebê, meu irmão Marcelo, era um homem irresponsável, que desapareceu assim que soube da gravidez. E para piorar, quando minha avó descobriu, expulsou a própria filha de casa. Disse que não criaria filho de vagabundo. Helena, sem ter para onde ir, acabou sendo acolhida por uma amiga e, algum tempo depois, conheceu um homem bom, chamado Jonas, que aceitou ajudá-la e assumir o menino como se fosse dele. Eu, por ser a neta mais velha, fiquei morando com meus avós. Cresci entre brigas, xingamentos e um ambiente pesado. Foi nesse período que as manifestações estranhas começaram a piorar. Certa manhã, ao acordar, minha avó encontrou o chão da cozinha todo coberto por marcas azuis, como se alguém tivesse derramado tinta ou desenhado símbolos com algum tipo de pó. No início ela pensou que fosse travessura minha ou do meu irmão, mas quando aquilo se repetiu todos os dias, percebeu que havia algo mais. A tinta, segundo um vizinho curioso, era algo chamado pemba, usado em rituais de destruição e amarração espiritual. Mas eu não entendia nada sobre isso, só sabia que aquilo me dava calafrios. A cada amanhecer, o chão, as paredes e até os móveis apareciam respingados de azul. Minha avó ficou furiosa e chegou a prometer nos espancar se aquilo não parasse. Para provar que não éramos nós, uma noite dormimos no quarto deles, no andar de cima da casa. No dia seguinte, quando o sol nasceu, lá estava tudo novamente. O chão, as portas, as janelas, marcadas de azul. Foi o suficiente para que ela e meu avô percebessem que o que acontecia não era brincadeira de criança, mas algo sobrenatural. Desesperados,
começaram a frequentar uma igreja evangélica que havia perto de casa. Até aquele momento, riam de quem acreditava em Deus, zombavam de pastores e falavam mal dos fiéis. Mas, diante do medo, mudaram. E foi aí que, por um tempo, os fenômenos cessaram. Mas a paz não durou muito. Poucos meses depois, meu avô, seu Horácio, começou a agir de forma estranha. Passou a falar sozinho, rir à toa, e às vezes ficava horas olhando para o nada, como se ouvisse vozes invisíveis. Um dia, ele nos levou para passear pela cidade e passou o dia inteiro agindo como um louco. Entrava nos mercados prometendo comprar tudo. Dizia que abriria uma grande mercearia e que Deus o havia escolhido para uma missão. À noite, sem comer, sem banho e sem entender o que estava acontecendo, voltamos para casa. Quando o silêncio tomou conta da madrugada, fomos acordados aos gritos pela minha avó. Ela nos puxou do quarto e nos trancou na casa da vizinha, apavorada. Do lado de fora, ouvimos sons de objetos quebrando e o choro desesperado dela. Horas depois, vimos policiais entrando na casa. Meu avô estava completamente fora de si, quebrando tudo e tentando esfaquear a própria esposa. Se não fosse a coragem dela, que o enfrentou, nós provavelmente estaríamos mortos. Ele foi levado pela polícia e internado em um hospital psiquiátrico. Passamos alguns dias na casa da minha mãe até que tudo se acalmasse. Quando voltamos, minha avó, aparentemente arrependida, pediu que Helena voltasse a morar com ela. Minha mãe, hesitante, acabou aceitando por pena. Mas a convivência se tornou insuportável. As discussões voltaram, e minha avó, com sua língua venenosa, começou a provocar novamente. Certa noite, na frente de todos, ela disse algo que marcou minha alma para sempre. Minha mãe estava prestes a se mudar de volta para sua casa, e minha avó olhou para meu padrasto e disse friamente: "Pode levar a menina com vocês, eu não quero essa bastarda aqui." Eu tinha apenas 12 anos. Fiquei parada, sem entender. Meu padrasto ainda tentou argumentar. "Mas, dona Alzira, ela vai cuidar da senhora quando for velha." E minha avó respondeu com desdém: "Eu não preciso de ninguém." Aquela frase ecoou em mim por muitos anos. O tempo passou, e no dia 15 de julho de 1999, recebemos a notícia de que meu avô estava internado. Quem cuidava dele era justamente uma vizinha que ele sempre tratou com desprezo, xingando e humilhando. E foi ela que, com compaixão, cuidou dele até o último suspiro. 10 dias depois, ele faleceu. A partir dali, a vida de minha avó começou a desmoronar. Sem a aposentadoria do marido, ficou sem renda e passou a depender exatamente das pessoas que ela havia rejeitado, minha mãe e eu. Mesmo assim, ela continuava orgulhosa, sem reconhecer o mal que causara. Com o tempo, conseguiu se aposentar e voltou a viver com um pouco de conforto, mas a paz durou pouco. Meu irmão Marcelo, aquele que sempre foi o preferido dela, começou a andar com más companhias. Entrou para o mundo do crime, envolveu-se com drogas e acabou preso. Lembro-me do dia em que fomos visitá-lo. Minha avó, desesperada, dizia que aquilo era injusto, que o neto dela não o merecia. Mas no fundo todos sabíamos que o destino estava apenas devolvendo o que ela mesma semeou durante toda a vida. A primeira vez que ele foi preso, conseguimos tirá-lo com muito esforço. Mas da segunda, uma mulher espiritualista que ajudava minha mãe disse que era melhor deixá-lo preso, pois se saísse, perderia a vida. Minha avó não acreditou. Um ano depois, com a ajuda de um advogado, Marcelo saiu da prisão. No final de novembro de 2016, ele me enviou mensagens dizendo que estava bem, que recomeçaria a vida. Eu quis acreditar. Mas no início de janeiro de 2017, recebi a pior notícia da minha vida. Meu irmão havia sido assassinado com múltiplas facadas por pessoas que ele chamava de amigos. Tinha apenas 29 anos. Minha avó entrou em desespero.
Chorava dia e noite. Dizia que a vida dela havia acabado. 60 dias depois da morte dele, ela também faleceu. De tristeza. Morreu sem forças, sem perdão e sem entender que tudo aquilo era o resultado das escolhas que fez. Meu irmão ficou meses no necrotério aguardando o exame de DNA, porque o corpo estava irreconhecível. Foi um dos períodos mais sombrios da minha vida. Hoje, olhando para trás, percebo que a lei do retorno é algo real. Minha avó sempre julgou, humilhou e desprezou. Dizia que os filhos dos outros eram ladrões, que quem se envolvia com drogas merecia morrer, que só os malditos iam para a prisão. E no fim, foi o neto querido, o menino dos olhos dela, quem teve o destino que ela tanto condenava nos outros. A vida parece ter dado voltas para ensiná-la da pior forma possível. Eu aprendi a duras penas que ninguém deve se achar melhor do que o outro, e que tudo o que fazemos, cedo ou tarde, retorna para nós, multiplicado. E se existe algo que levo dessa história, é que o perdão é a única forma de quebrar o ciclo de dor. Meu nome é Helena, e eu nasci e cresci em uma pequena comunidade no interior do Pará, onde as casas eram simples, feitas de madeira, e a vida seguia o ritmo das águas do rio que cortava o vilarejo. Tudo era muito humilde, mas as pessoas se conheciam, se ajudavam e às vezes se intrometiam demais na vida umas das outras. É nesse cenário que se desenrola o relato que vou compartilhar. Uma história real que marcou profundamente a minha família e que até hoje me faz refletir sobre o peso das palavras e o poder invisível da justiça divina. Tenho vários irmãos, mas hoje falarei sobre um em especial, a quem chamarei de Samuel. Ele nasceu com uma pequena anomalia em seu corpo. Desde o parto, os médicos perceberam algo diferente, algo que poderia ter sido corrigido se o hospital tivesse os recursos necessários. Mas naquela época os cuidados eram precários, e o médico da vila apenas disse à minha mãe que não era nada grave. A anomalia de Samuel não causava dor, nem comprometia sua saúde. Era apenas uma questão estética, quase imperceptível para quem o via vestido. Mesmo assim, meu pai, homem simples e muito religioso, achou que não valia a pena fazer cirurgia. Ele tinha medo de anestesias, bisturis e tudo que envolvesse hospital. Dizia que o que Deus fez não se deve mexer. E assim, Samuel cresceu com sua diferença física, uma marca pequena, mas suficiente para despertar a crueldade em algumas pessoas. Na infância, ele era uma criança doce, tímida, sempre disposta a ajudar, porém as outras crianças nem sempre eram boas com ele. Bastava um descobrir seu pequeno defeito para que o assunto se espalhasse como fogo em palha seca. E no vilarejo tudo se espalhava rápido. Entre os que mais zombavam de Samuel, havia um primo nosso, a quem chamarei de Carlos. Desde menino, Carlos tinha uma natureza debochada. Fazia piadas com tudo e todos, mas com o Samuel parecia ter prazer especial em humilhar. Chamava-o de defeituoso, ria de sua aparência, imitava gestos e inventava apelidos maldosos. Às vezes fazia isso na frente de adultos, e todos riam junto, como se fosse algo inofensivo. Eu, criança ainda, via aquilo e sentia raiva, mas ninguém fazia nada. Minha mãe sempre dizia: "Deixa, filha, o castigo vem de Deus." O tempo passou e Samuel cresceu carregando não apenas a sua anomalia, mas também as feridas invisíveis das palavras. Na adolescência tornou-se mais fechado, calado e em certos momentos agressivo. Às vezes reagia às provocações, chegava a brigar, mas no fundo eu sabia que ele só queria ser tratado com respeito. Carlos, por outro lado, continuou o mesmo. Cresceu zombando dos outros, sempre com aquele sorriso debochado. Teve uma juventude despreocupada, cheia de festas, bebidas e namoros. Mesmo adulto, não perdeu o hábito de provocar Samuel quando se encontravam nas festas de família. Dizia coisas como: "E aí, primo, ainda carrega aquela marca? Nem cirurgia deu jeito?" Lembro que numa dessas vezes, Samuel apenas respondeu com um olhar firme e disse: "Cuidado com o que você fala, Carlos. Às vezes, o que a gente joga para o outro, volta para nós mesmos." Carlos riu e seguiu zombando. Os anos foram passando e cada um tomou seu rumo.
Samuel continuou morando perto de meus cais, trabalhando na roça e levando uma vida simples. Carlos se mudou para a cidade grande, onde conheceu Luciana, com quem se casou. Era o segundo casamento dele, já que o primeiro havia terminado em brigas e traições. Carlos teve filhos do primeiro relacionamento, mas dizia que com Luciana seria diferente. Quando soubemos que Luciana estava grávida, toda a família ficou feliz. Mesmo Samuel, que nunca guardou rancor, demonstrou alegria pelo primo. Ele dizia que uma nova vida sempre traz esperança. Porém, poucos dias antes do parto, aconteceu algo que, na minha opinião, mudou tudo. A família se reuniu para o aniversário de meu pai, e Carlos, já um pouco embriagado, não perdeu a chance de relembrar o passado. Fez piadas antigas sobre Samuel, falando alto, como se quisesse impressionar os convidados. Eu me lembro de ter visto o rosto de Samuel endurecer. Ele não respondeu, apenas levantou-se da mesa, olhou para o primo e disse em tom frio: "Você vai entender um dia o peso do que está fazendo." Poucos dias depois veio a notícia. Luciana havia entrado em trabalho de parto. O parto foi difícil, cheio de complicações. A equipe médica fez o possível, mas o bebê nasceu muito frágil, lutando pela vida. Luciana sobreviveu, mas a filha deles, uma menina, viveu apenas algumas horas. Foi uma tragédia que abalou toda a família. Todos ficaram em silêncio, sem saber o que dizer a Carlos. Eu fui até o hospital junto com meus pais, e quando vi o corpinho da bebê, senti um arrepio que percorreu toda a minha espinha. A menininha era linda, mas tinha algo que imediatamente me fez lembrar de Samuel. As orelhas da criança eram levemente abertas, com o mesmo formato peculiar que meu irmão tinha desde o nascimento. Carlos ficou em choque. Lembro-me dele segurando a bebê nos braços, com os olhos cheios de lágrimas e o contorno completamente pálido. Olhava-a como se visse um espelho do passado. Alguns familiares cochichavam, dizendo que aquilo era coincidência. Outros, mais supersticiosos, murmuravam que era um castigo. E dentro de mim, algo dizia que aquele momento não era fruto do acaso. Daquele dia em diante, Carlos mudou completamente. Tornou-se um homem calado, distante e triste. Nunca mais zombou de ninguém, nem sequer tocou no nome de Samuel. Passou a frequentar a igreja e a evitar festas de família. A alegria debochada que antes fazia dele o centro das atenções desapareceu. Já Samuel, quando soube da morte da bebê, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse algo que nunca esqueci: Deus escreve certo, mesmo quando a gente não entende a letra. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. Samuel continua vivendo em paz, sem se importar com o que os outros pensam. Carlos, por outro lado, nunca mais foi o mesmo. Anos depois, sua saúde começou a se deteriorar misteriosamente. Médicos não encontravam nada conclusivo. Ele tinha dores, fraqueza e pesadelos constantes. Dizia à sua esposa que via uma criança o observando à noite, uma menina de olhos tristes e orelhas levemente abertas, parada aos pés da cama. Luciana achava que era efeito do trauma, mas Carlos jurava que havia mesmo acordado. Chegou a dizer que a menina lhe perguntava por que ele havia rido do sofrimento dos outros, e então sumia, deixando um frio cortante no quarto. Esses relatos deixaram Luciana apavorada. Ela me procurou uma vez chorando e pediu que Samuel fosse conversar com Carlos. Disse que talvez só ele pudesse ajudá-lo a se libertar da culpa. Samuel, sempre sereno, aceitou. Naquela tarde ele foi até a casa do primo. Eu fui junto. O ambiente estava carregado. Carlos parecia abatido, com olheiras profundas e um olhar que misturava medo e arrependimento. Quando Samuel entrou, ele começou a chorar. Caiu de joelhos e pediu perdão. Samuel colocou a mão no ombro dele e apenas disse: "O perdão liberta, Carlos, mas tem coisas que a alma precisa aprender sentindo." Naquele dia, Carlos adormeceu, logo depois que Samuel foi embora. E, curiosamente, contou à sua esposa no dia seguinte que havia sonhado com a filha. No sonho, a menina sorria e se afastava lentamente até desaparecer numa luz dourada. Desde então, ele nunca mais teve visões nem pesadelos. Porém, o remorso o acompanhou até o fim da vida. Morreu alguns anos depois, de forma tranquila, mas sempre carregando o olhar de quem aprendeu da maneira mais dura que a zombaria pode voltar em forma de dor, e que o destino, quando quer corrigir algo, não erra.
Por isso eu deixo aqui meu relato, não para espalhar medo, mas para lembrar que cada palavra dita tem um peso, e que há forças que nos escutam, mesmo quando acreditamos estar sozinhos. E talvez, apenas talvez, naquela noite em que Carlos sonhou com sua filha sorrindo, tenha sido o universo dizendo: agora você entende. Este relato enviado por Helena carrega uma forte carga emocional e moral, mostrando como o desrespeito e o escárnio podem despertar forças que fogem à explicação racional. Embora o elemento sobrenatural seja sutil, a coincidência trágica e os eventos posteriores sugerem a presença de uma justiça espiritual, silenciosa e implacável. O caso de Carlos e Samuel serve como um lembrete de que a dor alheia nunca deve ser motivo de riso, pois o destino tem formas misteriosas de nos ensinar o valor do respeito e da empatia. A história de Clarice de Helena é um retrato sombrio da lei espiritual que muitos chamam de lei do retorno. Durante anos, o orgulho, a arrogância e o desprezo corroeram as bases de uma família inteira. No final, cada lágrima derramada por quem foi injustiçado pareceu encontrar seu eco nas tragédias que se seguiram. A avó, que tanto julgou e feriu, terminou os dias sozinha, cuidada pelas mesmas pessoas que ela um dia rejeitou. Seu neto favorito, símbolo do amor cego e desequilibrado, teve o destino trágico que ela tantas vezes profetizou para os outros. O relato é uma lembrança viva de que nenhuma maldade fica impune e que o bem ou o mal que oferecemos ao mundo sempre encontra o caminho de volta para nós.